Fala galera do canal Geek Maromba, sou o Indy Maromba. Galera, vou fazer um trailer react aqui do One Piece, segunda temporada. Na verdade não é o trailer da segunda temporada do One Piece, na verdade é uns bastidores que eles liberaram ali, mas tem um material legal pra gente reagir ali, porque já tem caracterização dos personagens novos, né, e o que vai aparecer aí. Então, vamos ver ali. Lembrando galera que eu não vou fazer a reação do trailer, porque a Netflix dá direitos autorais. Eu vou fazer um frame a frame que a gente vai ver ali, né? Beleza? Então, bora lá. A gente já vê o Marigold chegando ali, né? Que é um navio clássico, todo mundo já tá ambientado certinho, bonitinho. Aí a gente vê Netflix, o logo da Netflix ali na proa do navio. Aí beleza, né? Ruffy, Sanji, a Nami, o Zoro, o Sop. A gente já sabe como é que eles estão caracterizados. A gente vê o ator aqui, o Inaki Godoy, falando como o Ruffy, né? Como Chapéus de Palha, se reunindo como uma equipe. Tá falando ali. E beleza, vamos dar uma adiantada aqui. Tá, bastidor, os atores comendo ali. Legal esse frame aqui do Marigold. A caracterização dessa série, a ambientação, a Netflix acertou em cheio. Pra mim, até hoje, acho que um dos melhores trabalhos que eles fizeram. Eles investiram muito dinheiro nisso aí. Bonito, ó. Os detalhes todos ali, pra quem é fã do One Piece, né? Esse cara, o Makino Arata, de Zoro, ficou muito bom. Esse ator é muito bom, cara. Ele, como o Zoro ali, cara, ele ficou muito bom. Pra mim, é a melhor caracterização da série. Vamos ver o Smoke, que eu vi, deu uma olhada no Smoke ali, cara. Ó. E ele é artista marcial, ele luta pra caramba, esse cara aí, cara. É o chamado brabo mesmo, né? E bonitão, né? Aí, beleza, o Luffy aqui, usando o Gomu Gomu no na selva. E aí, lembrando que eles estão chegando na Grand Line, né? Que é um ponto crucial ali na história do anime. Quem assistiu sabe o que é que eles vão encontrar ali, né? As dificuldades. Aí, mais bastidor. Emily Rude como Nami, caracterização boa, até agora eu gostei também. A atriz está entregando o papel, tá legal. Tá falando que o mundo One Piece fica cada vez maior. Coitadinha, ela não sabe de nada ainda. O tamanho do mundo One Piece. E aqui, essa parte é show, galera. Eu não lembro se é o Dory ou se é o Brody. O gigante de Elbaf, cara, quando eles chegam na ilha lá. Que legal, cara. Olha o efeito de escala do gigante, gigantesco. E eles fizeram esse efeito aí, eles fizeram... Não é efeito especial, não. Eles usaram um jogo de câmera pra poder fazer o cara tá maior. Legal isso aí, cara. Eu achei show. Gigantaço. Aí, ó, chegando na ilha, ó. Perfeito o frame da ilha, igualzinho quando a gente vê no anime. Essas coisas aí, cara, pega um fã pelo coração, velho. E aí eu quero chegar numa parte polêmica que o showrunner falando, né? Que tem uma parte que vai dar uma polêmica. Eu já vi ali na internet. Só que nessa, ao contrário da primeira temporada, eu vou passar um paninho e eu vou explicar por quê. Jacob Romero, o Sop, muito bom também, ficou legal, cara, de verdade mesmo. A caracterização desse menino como Sop eu gostei. Aí a gente tem o nosso querido Sanji aqui, né? Taz Skylar. Só que ele ficou mais bonitão, assim, mais galã do que o Sanji é no anime. É que muita mulher acha o Sanji bonito no anime, né? Ele ficou bem galanzão, assim. Bom. Mas ficou legal. Tá legal. E aí, vamos ver se a gente consegue pregar certinho o frame da polêmica. Tá, 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 tá. Capitão Smoke. Galera, sensacional isso aí. Olha esse Smoke. Tá muito bom. Eu quero só ver na hora que ele for usar os poderes da Akuma no Mi dele, né? A fumaça lá, aquele negócio dele, né? Ficar sem a parte de baixo e
e ficar meio translúcido, como que eles vão fazer esse efeito aí? É difícil. Eles vão ter que gastar um dinheirinho bonitinho, ou tiveram que gastar, porque já tá gravado, né? Pra o efeito ali ficar bonito na hora principalmente na hora das lutas, que é o mais complicado. Mas caracterização, esse Smoke tá incrível, cara. E a Tashiki também lá, que é a que parece com a amiga do Zoro. Tá legal pra caramba. Nico Robin tá muito bom. Tá a Robin mesmo do anime. Eu achei legal. De novo aqui o Smoke. O cara tem que ser um mala, porque o Smoke é um mala. E aí, cara, eu quero... E aqui, galera. Aqui nós vamos ter o problema, porque é a Princesa Vivi. Certo? Vocês estão vendo que a Princesa Vivi, a etnia dela não é a mesma que a gente viu no anime, né? Ela não é branquinha como no anime, ela tá com o cabelo azul tudo ali. Ela é uma mulher mais morena, né? Pele negra. E aí todo mundo, a lacração chegou, não sei o quê. Eu sei que teve umas lacraçãozinhas lá na primeira temporada e dá até pra gente passar um paninho lá. Porque foi meio sutil, né? Alguma coisinha ou outra ali. Só quem tá a par do que tá acontecendo na cultura pop consegue ver, entendeu? A maioria dos olhares leigos passa batido. Aí é lacração? É lacração. Só que o que é que eles fizeram? Aí o roteiro original do mangá está corrigido. Porque o Sr. Eiichiro Oda, ele fez personagens lá em Alabasta, né, no anime original e no mangá, os caras são brancos, com pele branca. Quem que mora no deserto, o deserto de Alabasta, né, é escaldante. Quem que mora no deserto e tem aquela cor branquinha, apesar que o pessoal fala, mas ela é uma princesa, ela não saía tanto do castelo. Mentira, a Vivi vivia fugindo lá do castelo, ela vivia lá no deserto, lá nas aventuras dela. Então, aí eles colocarem uma personagem com a cor mais moreninha, pra mim, tá legal, entendeu? Porque faz sentido, tá dentro do contexto. Agora o problema é, a gente sabe, quando eles trocam, a maioria das vezes, 80% das vezes, quando eles trocam a cor do personagem, vem com um discursinho, entendeu? Às vezes vitimismo, o meu medo é esse, mas a caracterização... ela ali, pra mim, tá legal, entendeu? E é uma atriz bonita. Eu achei ela linda. E eu não sei nessa menina se ela é negra mesmo. Eu acho que ela é meio indiana, pelo que falaram lá, meio egípcio, não sei. Não sei direito. Acho que tem mais um outro frame depois dela aqui. Aqui as cenas de luta. A parte das lutas eles entregaram na primeira temporada. É legal pra caramba. Principalmente esse jovem aqui, cara. Esse Makino Arata, cara. É um artista marcial muito bom, cara. Esse cara é Freud. E aí, nosso querido Ruffy, Gomu Gomu no Pistoro. Aí aqui o Nhaque Godoy falando os esquemas aqui da animação. Ó o cara lá, cara, igualzinho, velho. O velho da cadeira lá, quando eles chegam lá onde tá a Labum. E é isso, galera. One Piece é série. Rumo ao Grand Line. E aí, a data aí maravilhosa pra gente aí. 10 de março, Netflix. E é isso aí, ano que vem, tá pertinho, hein, galera. O ano tá acabando já, né? Expectativas são boas. Espero que eles tiraram os discursinhos políticos e ideológicos que teve na primeira temporada, que atrapalhou um pouco, sabe? Mas questão de caracterização, história, eles estão entregando o que eles podem, entendeu? Porque são arcos grandes do One Piece, né? Então não dá pra você fazer tudo ali bonitinho, né? Porque é muito grande, então deu que dar uma rushada ali. Mas eu gostei, espero que mantenham pelo menos a primeira temporada. Mas é isso, galera. Canal Geek Maromba. Eu sou o Indy Maromba. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E deixe o seu comentário aqui se você gosta da obra de One Piece, se você tá à expectativa para essa próxima temporada, né? Que é a segunda temporada aí. É isso. Um abraço e até mais.